Vamos ver a tão famosa TIR, taxa interna de retorno? Vamos nós. Deixa eu pegar aqui e vamos buscar esse slide. Show de bola. Bom, gente, a tão famosa TIR é esse carinha aqui. Nada mais é do que a taxa interna de retorno, a taxa intrínseca de retorno do projeto. Ou seja, queremos saber se o projeto apresenta taxas de retornos maiores que o seu custo de capital. Ou seja, qual a rentabilidade ao ano. Só que aqui ele simplesmente analisa a rentabilidade do projeto como um todo, né? Então, basicamente, a sua forma de medição é se a taxa interna de retorno for maior do que o teu custo de capital, você está ganhando mais do que aquilo que você definiu como mínimo. Ou seja, você está gerando riqueza. Eu não gosto muito da TIR. Na realidade, eu odeio a TIR. Por quê, gente? Porque a TIR dá erro. Ela tem uma premissa de cálculo que ela não se adequa tanto à realidade dos negócios imobiliários. Além de o Excel não conseguir calcular ela de uma forma concisa. Eu vou mostrar para vocês. Na realidade, tem um monte de slide aqui, mas eu prefiro ir lá para o quadro. Vamos lá para o quadro? Bom, já deixei desenhado aqui um fluxo de caixa, onde nós temos a figura que vocês já viram, ou seja, a minha projeção de fluxo de caixa, onde eu tenho a figura do hoje, aqui eu tenho hoje e final do projeto, né? Aqui pode ser tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5 e tempo 6. Beleza. Vamos supor que ao tirar a TIR do projeto, esse projeto me sinalizou que tem uma taxa interna de retorno de 30% ao ano, supondo que esses períodos sejam anuais. Tranquilo? Beleza. Para que isso seja uma realidade, matematicamente, todos os superávites de caixa precisam ser reaplicados a 30%, ou seja, a própria TIR. Caramba, eu vou conseguir reaplicar isso no projeto? A própria TIR? Isso faz sentido? Eu prefiro trabalhar o mais próximo da realidade possível, levando em conta que, se faltar dinheiro, eu vou precisar captar, eu vou precisar buscar dinheiro. Ou eu tiro dinheiro do meu bolso, ou eu vou pedir dinheiro emprestado em banco ou com parceiros, eu vou colocar um sócio para equity. Mas eu vou ter que buscar. Lembra daquela lógica de quanto mais próximo de hoje o impacto é maior e mais longe de hoje o impacto é menor? Ou seja, tudo que está próximo de hoje, caramba, se eu estou com déficit de caixa próximo de hoje, eu vou ter que correr, eu vou ter que resolver isso logo. Se eu estou com superávit de caixa perto de hoje, significa o quê? Que eu posso usar o recurso do projeto para poder operacionalizar o projeto. Ou seja, uso dinheiro que eu faço o projeto trabalhar para mim. Maravilha. Só que nessa situação aqui agora, vou tirar aqui o impacto, o que eu vou fazer na realidade? Eu vou tentar simular aquilo que, na realidade, no dia a dia, a gente faz sem perceber. Vamos lá. Se faltar dinheiro, ou seja, eu não vou ter que buscar, então eu vou trazer a valor presente. Esse cara já está, valor presente. Vou trazer a valor presente. Todos os fluxos negativos, ou seja, os meus déficits de caixa, levando em consideração uma taxa de captação. Captação. Maravilha. Estou simulando pegando empréstimo. Ou comigo, ou com o banco, ou com o parceiro. Tá vendo? E se sobrar dinheiro, nem que seja por um dia, eu não aplico. Vou aplicar, vou fazer o dinheiro girar e fazer com que eu consiga pagar metade da folha e por aí vai. Então, eu vou simular o quê? Uma aplicação. Eu vou levar todos os fluxos de caixa para o futuro, simulando todos eles por uma taxa de aplicação. Uma taxa de aplicação. Então, levo o valor futuro simulando a aplicação, trago o valor presente simulando a captação. Então, a gente na matemática financeira, a gente já viu isso, eu já mostrei isso para vocês. Se eu levo algo de hoje para o futuro, eu estou aplicando, isso for uma taxa, e essa taxa será uma taxa de aplicação. E se eu trago algo do futuro para hoje, eu estou captando, eu estou descontando. Não é verdade? Então, eu preciso usar uma taxa. Essa taxa será uma taxa de captação. Beleza, Cristiano. Qual taxa você usa nas duas condições? Eu gosto de utilizar a própria taxa mínima de atratividade. Por quê, Cristiano? Eu parto da premissa que, se faltar dinheiro no meu fluxo de caixa, eu vou conseguir captar na mesma estrutura do custo do projeto que foi originado. Logo no projeto, quando eu originei, que eu vi que eu ia botar dinheiro no projeto, dinheiro próprio ou captação no banco, então eu parto da premissa que eu vou conseguir pegar na mesma estrutura de custo de capital. E, para aplicar, eu levo em consideração a mesma coisa. Por quê? Eu vou aplicar esperando que, no mínimo, ele me dê a TMA. Então, eu aplico, levando em conta
que o mínimo que eu espero que ele dê é a própria TMA. Quando isso acontece, a gente monta, observe que nós temos o seguinte problema, acabei não explicando um outro probleminha. Esse problema aqui, ó, de ter que reaplicar os fluxos, é um da TIR, mas eu tenho um outro problema, que é, cada vez que eu tenho uma inversão de caixa, eu preciso calcular uma nova TIR. Então, estou com inversão de caixa, TIR. Outra inversão de caixa está positivo, passa a ser negativo, nova TIR. Outra inversão de caixa está negativo, passa a ser positivo, outra TIR. Caramba, o Excel não consegue calcular múltiplos TIR. Não consegue. O pior é que, às vezes, nem sequer ele dá erro. Porque quando ele dá o jogo da velha erro, não é o termo matemático que está errado. É porque o Excel não conseguiu calcular. Muitas inversões de fluxo de caixa, ele não consegue. Ou ele consegue, a depender do cálculo de interação matemática que estiver calibrado nele, ele vai te jogar um número. O problema é esse, ele joga um número e você acredita que é real. Mas a gente tem que o quê? Fazer a estrutura da tira ajustada. E a tira ajustada é exatamente essa lógica que eu estou explicando. Ele simula a captação dos déficits por uma taxa de captação e simula a aplicação do superávit de caixa por uma taxa de aplicação. E, nesse sentido, a gente vai usar a mesma taxa, tanto para captar quanto para aplicar. Ou seja, estarei utilizando a própria TMA. Mais uma vez eu digo, eu consigo pegar na mesma estrutura de custo e, quando eu aplico, eu estou esperando o mínimo, que é a própria TMA. Olha que interessante, quando isso ocorre, o nosso fluxo de caixa vai ficar desse jeito. Com todas as saídas aqui concentradas em um momento, e todas as entradas concentradas em um momento. Eu tive apenas uma inversão de caixa, agora não tem problema algum. Quando eu puxo a TIR desse projeto, ele vai me dar exatamente igual um carinha chamado MTIR, que é o quê? TIR modificada, TIR ajustada. Agora, eu posso acreditar que essa TIR está mais próxima da realidade. Tranquilo? Vamos voltar para o slide? Então, dois problemas eu resolvo. Que agora ele fica mais coerente às aplicações e captações, levando em consideração a realidade. Se faltar dinheiro, eu capto, se sobrar, eu aplico. E eu consigo ajustar as inversões de caixa, ou seja, eu não tenho mais várias inversões. Eu simplesmente condensei o meu fluxo. Beleza? Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho um template aqui, um exemplo de um fluxo de caixa, cujos ciclos são de 10 anos. Ele tem várias inversões de caixa. Olha só, tempo zero, depois ele tem dois fluxos positivos, tempo zero de novo, um fluxo positivo, tempo zero, depois, desculpa, tempo zero é lasca, né? Está negativo, dois fluxos positivos, volta a ficar negativo, ou seja, um ponto de investimento, volta a ficar positivo, mais outro investimento, volta a ficar positivo, e aí vai. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, quase 5 inversões de caixa. Quando eu puxo a TIR desse projeto, ele está me dando uma TIR de 36% ao ano. Caramba, fantástico, né? Bom pra caramba. Não que o projeto não possa te dar uma taxa boa, mas a gente precisa entender se isso é uma realidade. Beleza. Aqui eu mostro basicamente o que nós fizemos ali. Nós precisamos trazer para uma realidade operacional, trazendo todos os déficits de caixa a valor presente, descontados por uma taxa de captação. E eu vou levar a valor futuro todos os superávites de caixa, levando em consideração uma taxa de aplicação. Nesse momento, eu estou passando a parte de conceito, que eu já expliquei ali, eu vou logo aqui direto para o resultado. A título de exemplo, a gente vai considerar que a taxa mínima de atratividade desse projeto seria 15% ao ano. Aqui eu tenho a linha do fluxo de caixa do projeto, né, ou seja, a projeção de 10 anos, que me deu 36% de TIR. Aqui eu já faço a simulação, trago o valor presente, tudo que está negativo, todos os débitos de caixa, e levo a valor futuro tudo aquilo que está positivo. Show de bola. Observe que a partir desse momento que eu tenho um fluxo de caixa equivalente, uma saída e uma entrada, igual eu mostrei para vocês no quadro, que eu puxo a nova TIR, ele me dá uma TIR de 19,7%. Caraca, que diferença. Já pensou você chegar para o seu grupo de investidores e falar, vocês vão ter uma taxa de retorno de 36%. E chega no final, você tem uma taxa próxima de 20%. Caramba, como é que você vai explicar? Que diferença teve? Pô, o projeto não está tão diferente daquilo que foi planejado. Ué, então eu errei a conta. É exatamente isso, gente. Tem muita gente que faz em Excel, tem muito sistema que também dá bug. A gente sempre vai utilizar a MTIR. A gente não vai precisar falar que a MTIR deu tanto. Ela é a TIR, só que ela é a TIR ajustada. Tranquilo? Eu, particularmente, não gosto de utilizar a TIR. A TIR, basicamente, para mim, é um ponto de referência, ou seja, para benchmark. É um ponto de referência para entender se o meu projeto está tendo uma rentabilidade semelhante aos projetos que estão no pipeline de mercado. Então, serve mais de comparabilidade, benchmark. Mas, para eu olhar o go-no-go, de boa, eu não vou. Para eu olhar o go-no-go, eu não vou. Eu prefiro outra taxa que vocês vão ver já, que é um carinha chamado ROE. Mas vamos aqui finalizar o entendimento. A TIR desse projeto é 36% ao ano, ou seja, desse fluxo de caixa de 10 anos.
Essa taxa só será válida se as entradas do tempo 1, 2, 4, 6, 7, 9 e 10, ou seja, as entradas positivas 1, 2, 4, 6, 7, 9 e 10, se elas forem reaplicadas pela própria TI. Caramba, eu vou conseguir reaplicar pela própria TI de 36%. O que é difícil de acontecer, pois a TMA do projeto é 15%, bem inferior de calculado. Calculando a emitir, ou seja, a tiro ajustada, obtém-se um resultado de 19,7% ao ano, que é uma taxa de retorno bem mais real que a TIR, pois as entradas de caixa são reaplicadas à própria TMA da empresa. Né? Uma outra questão importante nesse exemplo é que pode haver múltiplas TIRs, como eu expliquei para vocês no quadro, pois há mais de uma inversão de sinal. A gente tem ali cerca de 5 inversões. No caso da emitir, isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque eu vou ter apenas tudo concentrado no tempo zero, ou seja, os valores que eu estou captando no tempo zero e tudo que está aplicado no tempo final do projeto. Então, eu tenho apenas uma inversão de caixa. E eu não vou ter problema. Então, quer usar a TIR? Você vai usar a emitir, tranquilo? Então, só para a gente consolidar o entendimento. Usa-se a emitir, usa-se a TIR, vamos falar dela da TIR, né, da TIR ajustada, para entender benchmark, ou seja, para entender se o seu projeto está tendo resultados semelhantes aos projetos que estão no pipeline de mercado. Mas, go no go, eu não gosto de utilizar a TIR. Por quê? Porque ela dá o retorno do projeto. Eu quero o retorno do meu bolso, quanto eu ganhei para cada real que eu gastei. A gente vai ver já já.